Oi gente, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre ciclo menstrual. O vídeo de hoje é sobre como que eu divido as fases do ciclo menstrual, quais são esses nomes que a gente usa e eles correspondem a que parte do ciclo. É um pouquinho sobre o estudo do ciclo menstrual, que inclusive tem vários outros vídeos aqui que eu vou deixar no card sobre esse tema, caso você esteja nessa jornada aí de entender mais sobre a menstruação e sobre o seu ciclo menstrual. Antes de eu começar o vídeo, já se inscreve no canal se você não é inscrito. A maioria das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas. E deixa o like aqui no vídeo, já se inscreve, ativa o sininho, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo para ajudar o canal a crescer e levar esses conteúdos aí sobre saúde da mulher e educação em saúde para mais pessoas. Me sigam também no Instagram, que eu tô sempre abrindo caixinha lá e contando para vocês em posts, né? Várias informações sobre ginecologia, sexualidade, então também me sigam por lá, que é mais fácil falar comigo por lá do que aqui pelo YouTube. Bom, então hoje eu vou falar sobre fases do ciclo menstrual. Quando a gente fala sempre de data e fases e tabelinha, digamos assim, né, tentar ver quando que foi a ovulação, o que é fase pré-menstrual, enfim, geralmente a gente usa um ciclo de 28 dias, que é o que foi determinado pela ciência, mas para ficar uma forma fácil, porque a semana tem 7 dias, então foi determinado aí que para a gente explicar ciclo menstrual, a gente vai usar um ciclo de 28 dias, e é isso que eu vou usar aqui, mas vale lembrar que não quer dizer que todos os ciclos têm que ter 28 dias, né? É normal que o seu ciclo tenha 24 dias até uns 35 dias. Então, mas aqui eu vou usar 28 dias para explicar de uma forma mais simplificada. A primeira coisa é dizer que o primeiro dia da menstruação, ou seja, o primeiro dia que o sangue vem, é considerado o dia 1 do ciclo. E é a partir desse dia que a gente vai contar que está começando um novo ciclo menstrual. Portanto, essa primeira semana, os primeiros 5 dias, vão ser os dias da menstruação, né? Que você está sangrando. Essa fase inicial do ciclo, que vai desde o início da menstruação até a ovulação, que é quando o seu ovário solta o óvulo, que acontece em torno do dia 14, 13, 15, a gente pode chamar essa primeira fase de primeira metade, ou fase pré-ovulatória, ou ainda fase folicular. Então esses são alguns nomes que, se vocês forem ler coisas sobre estudo do ciclo e sobre análise do seu ciclo menstrual, ou mesmo quem usa mandala lunar, vai ver que esses nomes estão na agenda, e eu vou explicar um pouquinho sobre cada um deles. Primeira metade é fácil, porque seria você dividir o ciclo entre antes e depois da ovulação, que acontece mais ou menos na metade de um ciclo de 28 dias. Então, a primeira metade seria a fase antes da ovulação e a segunda metade a fase depois da ovulação. E pré-ovulatório e pós-ovulatório também quer dizer a mesma coisa. Mas um outro termo que a gente pode usar é fase folicular e fase lútea, que quer dizer o quê? A fase folicular é a fase do início aí do ciclo menstrual, entre o início da menstruação e até a ovulação. E esse nome folicular, ele se refere a atividade dos seus ovários. Nessa primeira metade do ciclo menstrual, os seus ovários eles estão funcionando e estão crescendo os folículos, que são as casinhas dos óvulos que vivem nos seus ovários, né? No início dessa fase, ali pela menstruação, os ovários começam a crescer vários folículos, até que em certo momento um desses folículos fica maior, que é chamado de folículo dominante, que é o folículo que vai ovular lá no meio. Os outros folículos que não são o dominante, eles regridem, e esse folículo vai crescendo, crescendo, até o momento que ele vai romper e ocorrer a ovulação. Ele vai liberar esse óvulo no meio do ciclo menstrual. Depois que esse óvulo foi liberado, que é aí no meio do ciclo, que é o período fértil, e a gente já vai falar um pouquinho mais sobre o período fértil, essa fase pós-ovulatória, depois da liberação do óvulo, a gente chama de segunda metade do ciclo, ou fase pós-ovulatória, ou ainda fase lútea, que é essa segunda metade depois da ovulação. Então a gente pode dividir em primeira e segunda metade, fase folicular e fase lútea, e fase pré-ovulatória e fase pós-ovulatória. Quando a gente fala sobre ovulação, é possível, mas é muito incomum e exige
um nível de conexão e de estudo do próprio corpo muito assim profundo para você conseguir identificar exatamente o dia que você ovulou. Então, geralmente existe uma fase ali perto da ovulação, no meio do ciclo, lá pelo dia, assim, entre o dia 11 mais ou menos até um dia 17, que é mais ou menos o período fértil. Mais uma vez, vale lembrar que eu tô falando esses números, essas datas, como se eu estivesse fazendo uma tabelinha, mas que isso não é confiável, tá? Então, não é confiável você usar as datas para fazer o seu período, para descobrir o seu período fértil, e sim a percepção da fertilidade, que é outra coisa, que é você perceber no seu corpo os sinais de que você está ovulando. Mas como esse vídeo ele é mais teórico mesmo, sobre a nomenclatura e como a gente divide o ciclo, entre a fase pré-ovulatória e a fase pós-ovulatória, tem alguns dias aí no meio do ciclo que a gente vai chamar de ovulação ou período fértil, que é mais ou menos os dias que você identificou que você ovulou, mas você não sabe exatamente qual dia. Então é uns dias antes e uns dias depois, que para quem faz percepção da fertilidade, são nesses dias que você vai notar o muco cervical, que é aquela secreção tipo clara de ovo que acontece aí no período do meio do ciclo menstrual. Outra coisa muito importante é que tudo isso que eu tô falando é para mulheres que não estão utilizando hormônios, e sim para mulheres que estão com ciclo menstrual livre, que estão ovulando. Porque todos os anticoncepcionais hormonais, como a pílula, as injeções, mesmo o Dilmirena, ele vai alterar tudo isso que eu tô falando, né? Os hormônios. Então, isso que eu tô falando aqui é de um ciclo desbloqueado, uma mulher que está sem utilizar hormônios. E agora falando um pouquinho sobre a fase lútea, que é a fase pós-ovulatória, além de dizer só, né, por exemplo, esses 10, 14 dias pós a ovulação é a segunda metade, a fase pós-ovulatória é a fase lútea, dentro desse período tem também o período pré-menstrual. Só que o período pré-menstrual, ele não é determinado por data, e sim pelos sintomas, né, pelo que a pessoa está sentindo. Então, tem mulheres que vão sentir sintomas só 2, 3 dias antes da menstruação, e tem mulheres que sentem alguns sintomas pré-menstruais por 10 dias, por exemplo. Então isso é muito variável. Quando a gente fala período pré-menstrual ou fase pré-menstrual, geralmente a gente está se referindo ao período que para aquela pessoa ela sente algumas alterações aí pré-menstruais, físicas, emocionais, enfim, que é conhecido como TPM, que significa tensão pré-menstrual, mas eu não gosto desse nome porque não é uma doença, é uma fase do ciclo menstrual que você passa e que existem várias formas mais naturais, mais equilibradas, digamos assim, de tratar isso em vez de bloquear, como é feito em muitos casos com pessoas que têm alguns sintomas ruins e daí vai no médico e o médico fala não, então tem que bloquear essa fase, não, né? Mas esse não é o tema do vídeo de hoje. Bom, deu para entender? Então é importante que quando você está começando a fazer o seu estudo do ciclo ou já faz o estudo do ciclo, é importante que você saiba identificar do que você está investigando, o que você está falando. Uma segunda coisa que entra junto dessa questão da divisão das fases do ciclo menstrual é também os arquétipos de comportamento, né? Então eu não vou entrar profundamente nisso aqui, mas existem os arquétipos do ciclo menstrual em que você vai, na verdade a maioria das mulheres se encaixam nesse arquétipo, é claro que é uma coisa extremamente individual e que pode ser que você não se encaixe, mas existem os arquétipos de comportamento, assim, e emoções que acontecem durante o ciclo menstrual, e no caso dos arquétipos eles são divididos em 4, e são 4 que seriam mais ou menos referentes às 4 semanas aí do ciclo, sendo a fase da menstruação, a fase entre a menstruação e a ovulação e o período pré-menstrual. Então esse é um outro jeito de dividir, mas daí já é um estudo um pouquinho mais da sutileza que não é o tema do vídeo de hoje, mas que vocês vão ver também em alguns livros como Lua Vermelha e o próprio Seu Sangue é Ouro, ele também fala sobre esses arquétipos. Então, caso vocês estejam procurando isso, esses são 2 livros bem interessantes para vocês lerem, se vocês quiserem começar aí ou se aprofundar no seu estudo do ciclo. Tem um vídeo aqui que chama Como Identificar Seu Período Fértil, entre outros vídeos de estudo menstrual, mas esse vídeo do período fértil eu falo justamente quais sinais você deve buscar
seja porque você quer engravidar ou porque você quer evitar a gravidez, é sempre interessante você estar em contato com o seu corpo e entender quando que você está ovulando e, portanto, quando você está fértil, para, né, se comportar de acordo com o que você deseja, né? Seja pró-gravidez ou contra-gravidez nesse momento da sua vida. E é isso, espero que vocês tenham gostado e que isso tenha ajudado um pouquinho vocês a entenderem melhor o ciclo menstrual. Se tiverem dúvidas, podem deixar aqui embaixo e até o próximo vídeo.